Ó, o Cristiano ele pergunta aqui então. Ele pergunta: se Jesus ressuscitou no terceiro dia, por que esperar sua volta? Então ele está vivo ainda? Aí, se alguém quiser comentar. Mas essa pergunta ele tem que fazer para um pastor, né? Porque Jesus nunca ressuscitou em terceiro dia, em quarto dia, ele nunca existiu. Ele não há prova, evidência nenhuma de Jesus. Jesus histórico é uma construção, outra construção dogmática. Ele nunca... Olha, já viu aquele título daquele filme? A Volta dos que não foram? Uhum. Ninguém que não foi não vai voltar. Como é que ele vai voltar se ele nunca foi para canto nenhum, se ele nunca esteve aqui? Inclusive é o que diz aos meus teólogos aí que estão me ouvindo, é o que diz Hebreus 8:4, viu? Tá preparando uma bomba para vocês aí, viu? O autor de Hebreus diz assim: se Jesus de fato tivesse existido, nem sacerdote ele seria. Hebreus 8:4. Só que não tá na sua tradução da sua Bíblia que você tá aí não, viu? Tá no grego. Tô dando de graça aqui para você pesquisar, que é teólogo que tá nos ouvindo aqui. Vá pesquisar no grego, vai aprender o grego. Se você souber, melhor ainda. Que você vai ver lá, imperfeito na prótese e imperfeito na apódase. Você vai ver imperfeito nas duas sentenças, tanto na sentença contingente, que é a primeira, se, como imperfeito depois, que é um verbo passado. Ou seja, se ele tivesse existido. O autor de Hebreus está dizendo que, de fato, Jesus nunca esteve sobre a terra. É isso que o autor está dizendo. Olha isso. No corte de hoje, Francis, Antônio Miranda e Scania entram sem filtro na discussão que muita gente evita. O Jesus dos evangelhos não é libertador, não é neutro. Ele é funcional a um projeto político e social. Aqui, cada frase famosa, dar a outra face, andar a segunda milha, amar o inimigo, não é poesia nem moral espiritual, é controle e obediência. E os debatedores mostram isso com detalhes históricos e políticos que muita gente não quer ver. Se você acha que conhece o mestre espiritual revolucionário, prepare-se, esse corte desmonta a narrativa e mostra a estratégia por trás do texto que milhões chamam de sagrado. Sem enrolação, sem rodeios, a polêmica começa agora. Bora pro vídeo. E vamos lá então. Bora. Apresentando os nossos convidados de hoje, ainda tá faltando o Scania, mas temos aqui conosco já o Francis e também o Antônio Miranda, do Teologia Reversa, e esse pessoal que é do Multiversal Flaviana. Sejam bem-vindos, Francis. Primeiro fala com o Francis, seja bem-vindo, Francis. Obrigado pela presença. Eu agradeço pelo convite de vocês. E seja bem-vindo também você, Antônio Miranda. Boa noite, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês aqui no podcast e espero a gente fazer uma boa live com muita informação para você e para o seu público. Isso é novamente pedir pro pessoal, tá, gente? Vamos entender, vamos fazer suas perguntas. Você que tem alguma dúvida, você que quer confrontar, manda sua pergunta que é interessante. Ô Bruno, como é que faz pro pessoal que tá assistindo aqui agora mandar a pergunta? Você mandar a pergunta é muito fácil. Você que está assistindo a live aí, quer mandar sua pergunta, quer mandar seu questionamento aqui pro pessoal, basta você estar inscrito no nosso canal. Se inscreva no canal, você já consegue mandar sua pergunta de cara, correto, Fefe? Verdade. Quer ajudar o canal, tem um Pix aqui em cima, isso não é podcast@gmail.com, ou se não, através do Superchat. E muito importante você deixar seu like e compartilhar a live. Isso aí, Bruno, tá certinho, falou. Correto. A gente vai falando sobre isso durante a live. Francis, boa noite. Boa noite. A gente traz muitas pessoas aqui relacionadas à espiritualidade. Perfeito. Ou seja, vamos dizer pessoas crentes, e quando eu digo crentes não é em relação à religião evangélica, que muita gente acaba associando, mas que acreditam num Deus, acreditam num ser superior, ou algo que ordena a nossa vida, né? Vocês já vêm com uma visão diferente. E a gente quer entender um pouco isso, principalmente com relação a ideia que vocês têm sobre uma das figuras, posso dizer, mais importantes da humanidade, principalmente na nossa visão ocidental aqui, que é Jesus Cristo. Então, de cara, eu quero saber o que é a Multiversal Flaviana. E como o Bruno perguntou fora do ar, mas eu quero que vocês respondam em dupla, aí vocês escolhem quem responde primeiro. O que quer dizer essa Multiversal Flaviana? Bom, Multiversal Flaviana, Flaviana vem do nome Flavianus, que, de acordo com a pesquisa da Multiversal Flaviana, a nossa pesquisa é baseada no trabalho do Joseph Atwill,
tá? Que ele nos trouxe isso, é um livro dele de 2005, onde ele traz um paralelo entre os evangelhos e o livro Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfo. Então, de acordo com a pesquisa dele e a nossa agora, quem criou Jesus Cristo e os primeiros evangelhos foram a família romana dos imperadores os Flavianos. Seria Vespasiano, Tito e Domiciano. Então, Flaviana vem por isso, e multiversal por ser uma coisa mais abrangente, né? Além do universal. Então, hoje, né, esse multiverso está muito em voga, né? Então, assim, multiversal é algo que expande mais. Ou seja, nossa pesquisa, inclusive, ela vai além do que o Whitfield já apresentou. Então, né, a gente abrange muita coisa além do senso comum. Miranda, tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Acrescentar que o Whitfield, ele foi lá no canal recentemente, né? Tem uma entrevista com ele, uma entrevista internacional, onde ele trouxe um pouco desse conceito e já podendo entrar assim no tema do Jesus histórico, né? A gente, quando vai falar sobre esse personagem, a gente entra num campo minado, né? Porque a gente está mexendo com a fé de muitas pessoas, a crença de muita gente, muitos líderes religiosos, muitos pesquisadores. Então é um assunto que sempre é espinhoso, por causa da emoção, do sentimento das pessoas. Então a proposta que a gente vai trazer aqui hoje para vocês e para o seu público é ficar um pouquinho de lado com essa questão mais emocional e tentar ver o que as evidências nos mostram, né? Quais são as documentações, as fontes e o que elas falam sobre essa figura, sobre esse personagem chamado Jesus, né? Certo. Só um recado, tem o Hélio Rossi falando que tem vontade de assistir o programa aqui com a gente. Hélio, nosso grupo de WhatsApp, de Telegram, tá na descrição. Clica aí, entra no grupo, entra em contato com a gente. Um dia você vai assistir o programa aqui com a gente sim, tá? Fica à vontade aí, cara. A gente quer conhecer mais os nossos inscritos, quer estar mais perto deles, tanto que tem até o canal de membros agora aí. E já tem vídeo postado lá desse último sábado, que a gente foi no templo de cura de ayahuasca Oca Shalom lá. Foi bem interessante, tá todo o vídeo lá postado só pra membros. Então você se tornando membro do canal, você ajuda a gente, né, a ter acesso ao conteúdo, que vai ter muita coisa legal, é apenas por R$ 4,99, vai lá do inscreva-se, tá, o seja membro aí, tá? Então seja membro do canal pra tá ajudando a gente. Oi? Pode falar. Não, eu tenho uma pergunta pro... Pode falar então, pode falar. Francis, que você chegou a comentar que você é espírita, né? Você era espírita, aliás, desculpa. Que você era espírita. E a partir de que momento você decidiu deixar a religião de lado ali e pesquisar mais sobre o evangelho? Então, a minha... Eu comecei a entrar muito em sites ateístas, né? Os malditos sites ateístas. E começou a mexer com a minha fé. E eu estava meio abalado com alguns problemas. E um dia eu falei, cara, eu quero ler esse evangelho para ver se tem fundamento isso que esses ateus estão dizendo, né? E eu já tinha lido, como eu falei, alguns artigos sobre a Guerra dos Judeus. E isso ajudou mais, por quê? Porque quando eu li o primeiro evangelho de Marcos, quando eu olhei o que Jesus falava e quais eram as pregações dele, eu percebi que ele tinha mais a ver com os romanos do que com os judeus, né? E aí, se você estuda a Guerra dos Judeus, o porquê, a causa da Guerra de 70, você percebe, por exemplo, que Jesus era a favor da escravidão, pagamento de impostos, e ele era contra alguns costumes e leis judaicas. E é exatamente isso que causou essa guerra. Ou seja, você percebe então que ele estava do lado dos romanos, né? Porque ele está sempre falando bem dos romanos e criticando os judeus. Então, quando eu terminei de ler, para mim não tinha mais como eu falar, não, eu continuo acreditando nele. Deixei de acreditar. A partir desse momento, eu falei assim, agora eu quero saber quem, como e por que criaram esse personagem, né? E aí, a questão do espiritismo, como eu não tinha evidências de nada, né? Até estava comentando com o nosso amigo aqui, eu tive algumas experiências, né, espirituais, só que eu não tenho como provar aquilo e não tinha como, né, pesquisar sobre isso. E ao passo que eu comecei a adentrar mais nessa questão do Jesus, descobrir toda essa trama, eu fui deixando de lado isso, né? E questões também que eu via, algumas coisas meio estranhas relacionadas ao próprio Chico Xavier, né? Você vai descobrindo algumas falcatruas do nosso amigo. Cara, por exemplo, teve um cara
um repórter que ele conseguiu, por exemplo, pegar um erro do Chico Xavier. Ele contratou um casal, né? O filho deles tinha morrido, e eles chegaram lá, porque você faz como se diz? Uma triagem, né? E aí eles se colocaram como amigos, né? E aí o filho deles tinha morrido no acidente de moto. E aí o Chico Xavier fez uma carta, né? E aí o filho pedindo desculpa, falando assim, pede desculpa pra minha mãe. Isso lá, né, na hora. Desculpa por eu ter empinado a moto. Aí o casal, depois que saiu, foi chegar pro repórter e chegou e falou, primeiro que eu sou a mãe dele, e ele não me reconheceu. O espírito não reconheceu a mãe. E segundo, ele não morreu, ele não empinou moto, ele estava na garupa. Ou seja, tudo invenção. Você entendeu? E isso é uma das, né? Existem várias. O Padre Quevedo trouxe isso. Tem muita coisa que ele escrevia muita coisa que era a mesma coisa. Tipo, ele fez para você, ele fez para ele e para ele a mesma carta. Né? Então tinha muita coisa. E depois Kardec, né? As minhas pesquisas também foram chegar no Kardec, a essa questão de reencarnação, todas essas coisas espirituais, você vai encontrar isso em Platão. Tudo isso você vai encontrar nos gregos, entendeu? Então a gente sabe de onde surgiu toda essa ideia do espiritismo. Não é uma coisa que o espírito chegou e explicou isso, entendeu? Aí você vem o Chico Xavier dizendo que a mãe dele estava lá na Lua, em Marte, e aí conversando com as pessoas, escrevendo tudo. Cara, que coisa maluca, você entendeu? Então não tem como você continuar acreditando nessas maluquices. Você pega assim e fala, não dá para acreditar nisso. Entendeu? Muitas pessoas dizem, na verdade, até espiritualistas, são pessoas que tem ligação com isso, que a espiritualidade em si, ela de fato ela não é de total compreensão. E nem o universo, assim, basicamente provado, ele é de total compreensão. Sim. Né? Se a gente for parar pra pensar que a gente tem uma ideia ali de como esse universo se iniciou, mas a gente ainda não tem poucos segundos ali, se eu não me engano, que são o que falta pra gente descobrir como que aquilo de fato se iniciou. Então assim, não é de total compreensão. Então muitas pessoas falam que a espiritualidade em si não é compreensiva ao nosso cérebro, que a gente consegue alcançar. Sim. Como você enxerga? Você enxerga isso como uma desculpa para coisas que realmente não tem explicação ou parecem não ter lógica? Ou você acha que de fato realmente pode acontecer da gente não ter intelecto ainda para entender o que acontece com a espiritualidade? Não, é difícil você chegar nesse consenso, né, dizer assim, a gente não diz, não existe nada. O que a gente diz assim, não existe nada palpável, certo, nada do que a gente estudou. Então assim, enquanto não existe algo que se mostre pra gente compreensível, não tem como a gente ficar em busca disso, entendeu? Entendi. Por isso que eu falei pra você, eu depois que entrei nessa, eu não fiquei mais me preocupando em saber se existe vida em outro planeta, eu não fico mais buscando isso, entendeu? Por isso que eu falo assim, eu me considero ateu, mas eu vou mais, entro um pouquinho no campo do agnosticismo, né? Justamente por eu não me preocupar em provar se existe algo além, eu simplesmente não me preocupo com isso. Né? Eu já falei aqui algumas vezes, eu fui ateu durante muitos anos, né? Acho que até 2017, por aí, talvez, 2018. Hoje em dia eu não tenho uma crença num Deus, talvez como, vamos supor, o cristianismo tem. Sabe? O que pouco importa pra quem vem aqui ou pra quem assiste. Mas assim, de um Deus que tem uma figura de Deus, tal. Eu acredito numa energia que, cara, a gente emana e consegue talvez alterar algumas coisas dentro de nós ou dentro até mesmo do próprio ambiente, mas não que esse Deus consiga, sei lá, talvez interferir o tempo inteiro na nossa vida ou mudar, sabe? Existem coisas que são inexplicáveis? Existem coisas que são bem difíceis de explicar, assim, né? Mas eu tenho comigo, hoje em dia se chama mais de universalista, né? O pessoal chama de universalista, quem pensa como eu penso. Mas
você não acredita nem nessa parte de energias ou alguma coisa do tipo, que as pessoas emanam? Nada? Não. Entendi. E você, Miranda, qual que é a tua visão aí? Então, cara, para chegar no ateísmo foi um longo processo, né, cara? Estudando a origem das religiões, como que os povos primitivos pensavam sobre os deuses, né? O politeísmo, as primeiras explicações de como a natureza funcionava. Por exemplo, tem uma tempestade, um trovão, então deve ser algum deus brigando com algum titã e causando esses raios, essas tempestades. Então era a primeira forma dos nossos ancestrais tentarem explicar o mundo. Depois, com o assentamento humano, né, na agricultura, pecuária, aí virou uma forma de controle social que perdura até hoje, né? O uso habitual da religião hoje é controle social. Tá aí as eleições que não deixam a gente mentir, né? Mas o que me faz, assim, filosoficamente, indagar, eu sou mais positivista nesse ponto do que o Francis. Eu declaro que deuses não existem, porque são questões um tanto óbvias, né? Por exemplo, se Deus ele é todo o bem, por que existe o mal? Aí é o problema do mal, né? Nós temos um outro problema que é o seguinte: se Deus é o criador do espaço-tempo, quando e onde ele criou o espaço-tempo? Repare que Deus ele é um ser que ele tem todas as características de algo que não existe. Intangível, incompreensível, incomensurável, atemporal, espacial. Tudo isso é o que define algo que não existe, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, cenários de mundo possíveis, lógico que eu estou falando aqui de compreensões filosóficas, né? A gente nunca vai conseguir conceber um cenário de mundo possível onde não tenha espaço-tempo, mas a gente pode conceber um cenário de mundo possível onde não exista Deus, mas existe espaço-tempo. Ou seja, Deus é contingente. Já o espaço-tempo, as leis da natureza, tudo isso são metafisicamente necessárias. Então são vários argumentos que eu me embaso para afirmar que a proposição de que deuses não existem é verdadeira. Um detalhe interessante, você comentou que a religião ela serve para ter um controle social, né? Tava até comentando com um amigo meu hoje, referente a isso. A ideia, desde a época lá da época da pedra, lá, a religião existe para exatamente ter o controle social. Se não tivesse a religião hoje no mundo, como você acha que seria o mundo, meu brother? A gente tem exemplos de países, né, que são menos religiosos em relação a outros. Por exemplo, vamos pegar o Brasil. O Brasil é o 10º país mais religioso do mundo, segundo a Wingallup. Ele é um país cristão, tá? E a gente vê todos os dias o quê? Uma Cracolândia que abre, presídios que são abertos a uma das maiores populações carcerárias do mundo, um índice de corrupção altíssimo, falta de desigualdade, uma grande desigualdade social, tudo isso. Quando a gente vai para os países menos religiosos do mundo, como por exemplo Irlanda, Suécia, Noruega, a gente vai ter Canadá, Japão, um monte de países, todos eles estão no topo do IDH, diferente do Brasil que caiu 3 posições no ranking do IDH esse ano. Todos eles são os mais pacíficos, tendem a ser os que têm a melhor educação, a melhor saúde. E o engraçado, lá eles fecham igrejas, porque ninguém está indo nas igrejas, né? E estão transformando as igrejas em museus, e está fechando presídio, porque não tem mais preso. A manutenção dos presídios lá está tão cara que eles estão tendo que alugar as celas para países vizinhos, porque não tem mais crime. 80% a 90% dos criminosos são reabilitados na sociedade. Aqui no Brasil é o contrário, 80% voltam a cometer crimes. Então, na minha visão particular, pelo que a gente vê, por exemplo, aí, escândalo de pastores na educação, né, tudo isso, na minha visão particular, eu entendo que um país que é menos religioso, ou seja, ele é laico, não estou falando aqui sobre Estado ateu, estou falando sobre um Estado laico, ele tende, é uma tendência, pode haver exceções, tende a ser um país com melhor IDH, melhor desenvolvimento humano em geral, né? Mas assim, nesse ponto aí também, tem muito lado educacional, né, Antônio? Então assim, é muito difícil assim, medir isso e falar, não, é por conta da religião. E ó, eu tô falando isso de uma forma bem
tipo, imparcial mesmo. Porque, pô, todos esses países que foram citados têm uma educação muito superior à do Brasil. O Brasil não tem uma educação cívica, cara. A gente às vezes não sabe viver também nem civilidade, né? Isso, a gente briga, a gente se mata por causa de time de futebol, cara. Você vê agora, no momento de política aí, de eleição, o pessoal tá se Torcida organizada, né? né? Tem gente indo lá meter bala em outra pessoa porque Não concorda com a ideia. porque gosta de outro partido, cara. Então, assim, a gente tem um problema educacional já bem maior. Eu sei que existem países aí que tem um índice maior de ateísmo e existe de fato uma vivência melhor entre pessoas como um todo, mas a raiz brasileira, ela é religiosa. Ela é religiosa e a raiz brasileira, ela é apaixonada por uma discórdia também, né? Ela precisa, talvez, às vezes da religião, é lógico. A gente às vezes tem que se libertar, não tô falando de religião especificamente, mas se libertar às vezes de alguns dogmas ali para entender o seguinte: você é tão ser humano quanto o outro, você deve o mesmo respeito a ele que ele deve a você, né? Isso a gente não tem, né? Eu acho que isso não se deve à religião. Eu acho que a religião aqui no Brasil, em alguns pontos, até segura muito B.O. Então, o que tem que ficar claro pro pessoal, para não entender mal, é que a gente não está culpando a religião. O que a gente está falando é que a religião, ela não impede você, entendeu? É o que ele passou agora, os pastores. Você vê a igreja envolvida em escândalos. Ou seja, sim, você entendeu? Então, assim, a religião, ela não impede as pessoas cometerem. E o grande problema é que às vezes a religião, ela te faz você cometer crime. Sim. Que é preconceito, por exemplo. Você vê nós não temos problemas quando a gente traz abordagem, por exemplo, a gente fala do Jesus lá, que ele tem umas atitudes homossexuais, e o pessoal fica puto com isso. Por quê? Porque o pessoal tem preconceito, né? Então, assim, eu não estou dizendo que os ateus não têm preconceito, não são homofóbicos, mas a religião, ela intensifica isso. Você entendeu? Então é esse ponto que a gente chega. Né? E, por exemplo, lá na Suécia teve eu esqueci o nome do cara, é um sociólogo. Ele estava mostrando, por exemplo, que os ateus lá na Suécia, eles se reuniam nas igrejas com o pessoal para ajudar a população em torno. Você vê, então eles fazem um trabalho social, os ateus, junto com os cristãos. Sim. Diferente no Brasil aqui, que os ateus aqui são minoria, né, e são atacados pela maioria. E eles dizem que, na verdade, nós atacamos eles. Você entendeu? Então, esse é o grande problema. Lá, como não existe essa coisa de Estado, a religião interferindo no Estado, você vê que os dois funcionam junto. É o que deveria acontecer aqui, entendeu? A ideia nossa não é acabar com religião, vamos acabar com... Não, a ideia é que a religião acompanhe junto, mas acabar com esse preconceito, esse tipo de coisa que a religião, ela intensifica. Mas aí, Jesus, é que assim, a Bíblia em si, ela passou por quantas mãos até chegar hoje, aqui em 2022, né? Vamos lá. Ensinamentos de Jesus, que até a gente falou sobre isso numa live passada, sobre mitologia comparada, né, em relação a Jesus e outros salvadores de outras religiões, de outras épocas, que a história é muito parecida até. Isso. Os ensinamentos de Jesus não ensinam de fato o que muitos cristãos pregam por aí. Sim. Certo? Mas em que sentido você está falando? No sentido mesmo de preconceito. Eu não vejo, eu não vi um Jesus até onde eu conheço. A grande questão, né? Deixa eu só fazer um cortezinho, porque assim, o que é pregado nas igrejas hoje é o trabalho de Paulo, tá? É outro personagem que a gente alega que não existe, a gente está trabalhando com isso, provando que ele também não existiu. Então, quando você vê nas igrejas hoje falando sobre amor, alguma coisa assim relacionada, é trabalho de Paulo. Se você vai para os evangelhos de Jesus, ele diz, por exemplo, você nunca vai ver um pastor dizendo isso na igreja. Ele diz, quem quiser me seguir tem que odiar pai e mãe. Em outra hora ele fala assim, aqueles que não querem eu governando sobre eles, tragam na minha frente e mate. Então veja que ele traz, e as pessoas, pelo jeito, elas não leem os evangelhos. E aí, esse tipo de ensinamento é justamente quando eu li os evangelhos, eu falei, não é possível que ele falou isso. Isso é bíblico. Tá lá no evangelho, entendeu? Ele, por exemplo, ele fala assim, a gente sabe, qualquer criança aí de 10 anos sabe que escravidão é uma coisa errada. Sim. Aí chega Jesus, o ensinamento dele é o quê? Aquele escravo que sabia o que o seu mestre pediu e não fez, tem que apanhar mais.
Cara, você entendeu? Então, aí você viu Paulo falando, escravo ame seu mestre, mestre ame seu escravo. Você veja que o Paulo contradiz o que o JC está dizendo. Entendeu? Então, se você seguir os ensinamentos, é a mesma coisa. A gente nem fala o Antigo Testamento, porque ali você é mais trágico, é mais pesado. Ali é mais pesado. Agora, se você vai para Jesus, e por isso que eles excluem, as pessoas não sabem porque elas não leem os evangelhos. E aí os pastores, eles não leem essas passagens, eles leem as passagens, ame o seu próximo. Essas passagens? Onde estão essas passagens? O Miranda pode achar. Miranda, se você acha aí aquele que ele diz, porque até para o pessoal pontuar, isso, porque o pessoal não lê, que ele manda assim, quem não odiar pai e mãe não pode me seguir. Aquele no Lucas, acho que é Lucas 19, que ele fala, ele está contando. Peraí. Ele fala, quem odiar pai e mãe não pode me seguir? Exatamente. Tá. Aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Aquele que não odiar. Exatamente. E a palavra em grego é realmente odiar. Então teria que odiar. Exatamente. Só que daí depois que a gente entra nessa questão, a gente descobre quem está escrevendo isso e o porquê, a gente entende o que esse personagem está dizendo. Entendeu? Não é que ele está dizendo, o autor tinha uma mensagem. Mas aí é outra história que, entendeu? Eu vou ter que meter uma piadinha. Então, vou ter que meter uma piadinha no meio, não tem jeito. Suzane Chitoff, pastora, então tá tranquilaça. Ela vai seguir a risca. Ela já foi pro Éden, cara. Tô brincando. Se for isso mesmo, posso complementar essa informação do Francis? Claro. Existe o que o Francis está falando aí, a gente encontra, por exemplo, em Mateus 10, 34, que vai falar, por exemplo, não vim trazer a paz, mas espada. Eu vim para pôr o filho contra os pais e as filhas contra as mães, e a família vai ser o próprio inimigo, né? Também tem passagens como, por exemplo, essa que ele citou de Lucas, se não me engano é Lucas 14, né? Que quem não odeia seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Mas existe, isso daí para mim é uma coisa que ela toca muito no cristão de primeira, né? O impacto no cristão. E o que geralmente o cristão vai citar para vocês é isso aqui, né? Isso aqui é um trabalho, tá? Isso aqui é de um historiador brasileiro chamado André Chevitarese. Um abraço para ele. Aqui? Traz um pouquinho mais para cá. Sim. Deixa eu botar aqui, ó. Aê. Isso aqui é um trecho do livro, tá? Aí aqui são o quê? São os 5 ditos de Jesus que são atribuídos a um Jesus histórico. Só que isso aqui é de uma perversidade que as pessoas nunca pararam para pensar, e eu vou explicar para vocês agora. Depois eu cito até um autor que endossa isso, tá? Um autor cristão, tá? A primeira frase é uma clássica que diz assim, ó: aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Essa é a top 1 de ser de Jesus mesmo, né? A segunda é: aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixe-lhe também a veste. A terceira: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A quarta: e se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha com ele até 2. Na quinta: amais vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Quando você lê essas frases, sem ser essas, né, de eu vim trazer a guerra, não vim trazer paz, vim trazer a guerra, quem odeia pai e mãe, essas aí são escandalosas. Eu estou falando essas que todo mundo pega para defender um Jesus, como é que pode dizer assim, um sábio, né, um filósofo, alguém que estava à frente do seu tempo. Quando a gente para olhar o contexto histórico do primeiro século, a gente observa que alguém que é um judeu zeloso, tá? Quando a gente fala que alguém do zelo, é que alguém que tem amor pelas escrituras, que segue os mandamentos tudo correto. Quando a gente olha esse contexto do primeiro século, que estava tendo a ocupação romana, e os judeus eram contrários à ocupação romana, pois os romanos estavam obrigando uma coisa que é uma das maiores heresias que poderia existir, que eles sacrificassem no templo 2 animais por dia para os deuses romanos e que pagassem tributos que tinham a imagem do imperador romano ou dos deuses romanos. Então existiam muitas revoltas naquele período contra essa ocupação romana. Todas essas falas, quando Jesus fala assim, ó, dê a outra face,
o que ele está falando não é para você ser bom. O que ele está falando é: não se revolte contra Roma, não se revolte contra o invasor. Quando ele fala, se alguém te recrutar para você andar 1 milha carregando, por exemplo, uma bolsa com ele por 1 milha, que essa distância é uma distância romana, na verdade vá com ele 2. Ou seja, seja um escravo obediente, porque a maioria dos judeus naquele período, no contexto do primeiro século, eram escravos. Quando ele fala, por exemplo, ele pega uma moeda e diz: dê a César o que é de César, o que ele está falando é: pague os seus impostos. Sim. Sem reclamar. Então a perversidade nisso daí está em frases que parecem no primeiro momento filosóficas, que parecem de um sábio, que são na verdade frases de um personagem com funções políticas, adestrando, fazendo uma aculturação de um povo, e essa aculturação que vem desde a reforma helenizante. Então é isso que muitas pessoas não entendem, pois não conhecem o contexto histórico dos judeus e dos romanos no primeiro século. Entendi. Scania chegou. O pessoal que tava perguntando na live aí, O pessoal perguntou do Scania. a Sara Pitbull. Chegou o Scania aqui, tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, Scania. Obrigado pela presença aí. Obrigado, eu que agradeço aí ao amigo Felipe, Bruno, nosso grande amigo Francis. É uma emoção aqui, é a primeira vez que eu conheço o Francis pessoalmente. Mentira. Sério? Isto é podcast. Isso não é podcast. O podcast não, reuniu os Isso, membros da Flaviana. Rapaz, grande amigo Antônio Miranda, que está aqui conosco. É verdade. Então é um prazer muito grande e vim de longe, meu amigo. Vim de longe, viu? Vim de longe. Tá certo. Seja bem-vindo aí o Scania. Antes da gente continuar o papo, o pessoal tá mandando pergunta no chat. Galera, pra escrever, a gente vai ler daqui a pouco, tá, galera? Mas mandem perguntas, tá? Mandem perguntas, mandem questionamentos. Você que não eu não concordo com o que eles estão falando. Manda seu questionamento, manda que a gente vai ler aqui, ó. Você mandando seu pra mandar pergunta é fácil, pra mandar escrever no chat. É só você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para todos. Aí você pergunta pra mim, como é que faz pra me inscrever no canal, já que eu tô no navegador? Gente, vá lá, abre o teu aplicativo do YouTube no celular, você que tá no celular, clica lá, isto não é podcast. Você já vai achar a gente lá, vai estar ao vivo, você vai ver, tá? Aproveita, deixa o seu like aqui, você que não deixou ainda. Se você tiver condições de ser membro do canal, do lado do inscreva-se tem o Seja Membro, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, você já ajuda o canal, R$ 4,99 por mês, você vira membro do canal. Tá? Ou também tem o Pix que tá aqui em cima, isso na podcast@gmail.com. Mas não esquece de se inscrever no canal, e também tem o canal Cortes do Isto na Podcast oficial. Você procura, tem os cortes, vai ter os cortes desse programa lá também, com certeza. Lembrando que pra você mandar sua pergunta e ela ficar em destaque, aparecer aqui, você manda aqui através do Superchat, tá? São acima de R$5, fica em destaque, a gente consegue ler ela com mais facilidade aqui. Bom, mas de qualquer maneira a gente tá falando sobre Jesus ter falado isso, Passagem, aquilo, outro, mas Jesus não existiu, segundo vocês, certo? Não existiu. Não. Ele é Então um a gente personagem tá falando, criado. na verdade- Deixa eu só puxar um ponto que o Miranda trouxe aí, Lógico, dessas frases, à vontade. que inclusive o nosso amigo Scania vai poder, ele fez um vídeo sobre isso, que é a questão de ande 1 milha, porque as pessoas geralmente diz, o teólogo, ele diz assim, que ele está dando um ensinamento de superação. Olha, supere, o cara pediu para você andar 1 milha, porque andar 1 milha com a mochila militar, ali é um contexto militar. As pessoas não entendem isso, tá? Existe um grande problema que aí o Scania pode esclarecer, já que ele está entrando agora, e é uma coisa que ele trouxe isso pra gente, e ele consegue explicar isso melhor do ponto de vista militar, né? Até porque ele é militar. Então acho que o Scania poderia trazer para o pessoal, explicar essa passagem, qual é o significado real disso. Pois é. No Novo Testamento nós temos algumas digitais, mas prevalecem as digitais judaicas e as digitais romanas. Essas digitais, juntas numa mesma obra ou numa mesma coleção de obras, ela só se torna possível porque porque o judaísmo
e a cultura romana estavam juntos de alguma maneira nesta coleção de livros. Então nós olhamos para os livros, sobretudo para Marcos, que é o livro mais remoto, e a gente vê ali um judeu escrevendo. Mas ao mesmo tempo a gente vê um conteúdo latinizado, totalmente voltado, fazendo apologia ao Império Romano. Então essa apologia, essa defesa, esse conteúdo romano, latino, nos textos neotestamentários, não está ali à toa. E ele está nos detalhes. Então alguém diz assim para você: não, Jesus está ensinando os seus amigos, os seus ouvintes, a serem humildes, a serem complacentes. Não se trata de ser um bom cidadão. O que ele está pregando ali é um submetimento a uma obediência irrestrita, muito mais além daquilo que é exigido ao cidadão, que era exigido ao cidadão ou ao escravo. Então, se um soldado romano, isso é o que está nos originais, no texto original, se um soldado romano recrutar você para caminhar 1 milha, além de obedecê-lo, você deverá fazer o dobro do que ele está te pedindo, do que ele está te exigindo. Vale dizer que o verbo angareu ali, o verbo no grego, não tem outra conotação a não ser um recrutamento militar. Se nós pudéssemos aqui fazer um anacronismo, né? Estamos diante de um recrutamento. Esse recrutamento que temos aí à disposição de algumas legislações do mundo todo, quando o Estado o Estado tem o direito de exigir que você disponha dos seus bens, ou seja, o seu direito à propriedade, ele é mitigado, ele é reduzido, a fim de que uma demanda social ou a demanda do Estado seja atendida. Isso já existia desde esta literatura. Claro que há muito tempo existia isso, porque caminhar 1 milha, levar o pacote dos soldados é um costume persa, e vem o autor neotestamentário e ratifica e endossa e chancela com a sua literatura um conteúdo voltado não apenas para ser um bom cidadão, mas para ser submisso totalmente às prescrições do imperador, daquele que estava no poder. E esta configuração, ela é, meu amigo, totalmente, Felipe e o Bruno, totalmente avessa ao povo judeu. Nós estamos falando de um dos povos que mais preservaram a sua cultura no planeta Terra. Não importa se o cara estava morando em Jerusalém, se ele é um judeu da dispersão, porque essa é a desculpa aí agora. Não, mas ele é um judeu da dispersão. Então o cara não conhece judaísmo, o cara que está falando uma coisa dessa. Não importa que judeu seja esse. O importante vale dizer que nós estamos diante de uma cultura fortalecida, uma cultura sedimentada, e estamos falando de judaísmo. E este judeu, que na sua carne, no seu sangue, no seu DNA está o sentimento de liberdade, porque o messianismo importado dos persas, mas ele está intrinsecamente ligado ao povo judeu, essa esperança messiânica de se libertar. Ora, o povo judeu foram os egípcios que escravizaram o povo judeu, foram os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos. Ou seja, o instinto de liberdade estava, porque sempre foi um povo escravizado. O Jeová, que é o Jeová de Sabaoto, o Deus dos exércitos, que prometeu libertar biblicamente o Israel dos povos, de subjugar os povos, ele só subjuga e só promete isso nas folhas, nas páginas do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, da Bíblia Hebraica. Na prática isso não aconteceu. Ou seja, qual o resultado disso? Um povo que estava sempre sendo escravizado deu o seu grito de liberdade a todo momento. Então os focos de revolta sempre existiram dentro da comunidade judaica, dentro do povo judeu. Então esta atitude do Jesus literário, vale dizer, quando nós falamos isso, é o Jesus literário, essa atitude dele dizer assim:
Olha, não caminha, não leve o pacote do soldado por 1 milha, não. Você tem que levar por 2. O dobro. Essa atitude dele não é uma admoestação que deve passar desapercebida. Ali, o leitor deve perceber e dizer, poxa, peraí, não pode ser alguém, um judeu escrevendo isso. Mas quando eu sei que um judeu está escrevendo isso, por causa dos aramaísmos que tem no texto, eu percebo o seguinte, peraí. Calma lá, não era para um judeu escrever, ele está contra o povo judeu, mas é um judeu que está escrevendo, então nós temos aí alguém que está traindo o seu próprio povo, que está a serviço do povo de Roma. E esta configuração existe depois da Guerra de 70. Nós temos equipes literárias contratadas pelos imperadores para fazer isso, porque os flavianos foram quem mais investiram em propaganda naquela época. Hoje seria uma das maiores agências de propaganda do planeta, estavam ali à mercê, a serviço dos flavianos. O que é que resultou nisso? Em uma série de literaturas, inclusive a literatura neotestamentária. Então, nós aqui que falamos sobre as origens romanas do Novo Testamento, nós não temos dúvida nenhuma. E eu vou dizer aqui para os amigos que o que não faltam são desculpas. Por exemplo, desculpas. Olha, nós temos aqui 2000 anos de teologia. Rapaz, 2000 anos de teologia não são 2 anos, nem 20 anos, são 2000 anos que os teólogos, os estudiosos da Bíblia estão tentando aparar as arestas. Então, é como se você vivesse em uma casa de zinco. Olha aí, tanta furada que o chão, lembra daquela música Chão de Estrelas? Quer dizer, a lua quando aparecia, o chão parecia um céu, chão de estrelas. Isso é a vida do teólogo, da teologia. É muita pingueira pro cara ter que tapar todo dia, todo momento, toda hora. Então, por exemplo, aqui o Francis falou aí sobre odiar os seus pais. Pai, espera aí. Odiar o pai. Aí a gente vê, por que tá falando isso? O cara, não, rapaz, você desconhece o contexto. A igreja prega o seguinte, na verdade, né? Dentro da igreja, pelo pouco que eu entendo. Porque tem o pessoal falando aqui, vocês não entendem, gente. A gente fala muito, 80% do canal aqui a gente trata sobre espiritualidade. A gente trazer pessoas no qual, entre aspas, não acreditam naquilo que a gente traz, é inovador, e eu vou te falar, poucos canais se arriscariam a fazer isso. Mas eu quero entender, como eu sempre falei aqui, eu quero entender um lado e o outro. Claro, eu quero ouvir, eu quero aprender. Não existe uma verdade absoluta. Não existe, pra mim não. Pra mim todo mundo tem a sua verdade, dentro dessa verdade tem coisas que podem ser tiradas e aproveitadas. Só que assim, dentro da igreja, pelo que eu entendi, o que eu ouço desde pequeno, falam o seguinte, que não deveria se amar ninguém mais do que Deus. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua mulher, nada, ninguém mais do que Deus. E isso foi uma coisa que eu nunca consegui compreender e sempre me achei menos do que os outros por isso, por eu ver que eu não conseguia ter um sentimento por esse Deus maior do que eu tinha por alguém que eu tinha uma afeição mais próxima, tá? Então isso é uma particularidade minha que eu nunca nem comentei aqui. Mas eu me sentia diminuído por isso. Por falar, caramba, porque eu vejo pessoas realmente falando, não, Deus é primeiro lugar na minha vida e... O resto? O resto. E assim, respeito, só que eu não conseguia chegar nisso. Né? Como até hoje eu não consigo chegar nesse entendimento. Pode ser que futuramente eu consiga, pode ser que não. Você não estava aqui quando eu comentei com ele que cheguei a ser ateu até 2017, 2018. Mas assim, então, você falando sobre isso, que foi um dos pedaços principais que eles pegaram desde o início, o Antônio, o Francis falando sobre esse pedaço que fala sobre, na verdade tá até aqui, ó, em Mateus. É só pegar aqui, ó. 12, não, 19. Mateus 30, acho que é 30, 14, se eu não me engano. 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. É só um trecho, tá? Só pro pessoal explicar, pra você entender. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então assim,
O que acontece? Isso aqui é só um trecho, tá, gente? 10, 34, 39. Eu não sei qual que é o contexto anterior, nem posterior, enfim. É só o trecho que ele tinha mencionado. Isso aí parece um cara do Talibã falando. Pare pra pensar, parece um muçulmano falando, quer dizer, um radical, que não é todo muçulmano, mas parece um radical falando que você tem que amar a mim mais do que qualquer um, enfim, Então. acabou tudo. Imagine, rapaz, olha o nível de doutrinação que é isso aí. O nível que é por isso que os pais da igreja sabiamente repousaram em Paulo. Eles repousaram. Ele não pode pregar uma coisa dessa aí. Imagine, pregar isso pra uma criança, como é que ela vai entender isso aí? Agora, o que eu estava falando aqui, bem colocado essa leitura que o amigo fez, o que eu estava dizendo é o seguinte, Felipe, é que as desculpas, amigo Antônio e Francis, as desculpas são inúmeras. Olha, o teólogo é um especialista em falácias. Ele se torna especialista. Então, quando a gente que está aqui conversando sobre... Olha que nós estamos mexendo em casa de maribundo. Sim. Maribundo. Então, o cara parte para cima da gente. Então, as falácias, elas são incomensuráveis. São das piores que existem. Tudo que o cara conseguir para tentar depreciar a sua moral, a sua história, para desacreditar você, ele vai fazer. Ele vai lançar a mão. E se ele pudesse te matar, ele o faria. Não tenha dúvidas. Olha aí, esses dias o Jason fez aí entrevistas que ele mostrou claramente isso aí para as pessoas, a intenção, o verdadeiro intento do dogmático. O objetivo dessa doutrina aqui é dogmatizar, é efetivamente colocar um cabresto nas pessoas, sem dar-lhes o direito de pensar e de refletir, porque quando você começa a refletir, peraí, tá refletindo, olha, você tá com uma heresia, ou seja, ele passou a vida toda falando pra criança, pro adolescente, pro doutrinado, o que é uma heresia. Quando ele diz, peraí, é uma heresia. Esse dia o cara tava me dizendo que eu tava com heresia, eu falei, peraí, rapaz, você vai me matar também? Vou fazer igual o muçulmano agora, quer dizer, eu sou idólatra, eu sou herético, você vai me matar? Porque termina nisso. Nós só não entramos nisso porque por causa de que estamos num país democrático de direito. É por isso que nós não entramos em guerra civil, que chega aqui matando, mas veja nos comentários dos cristãos, de grande parte deles, quando você começa a questionar-lhes os seus dogmas, ele diz, se você tivesse num país muçulmano falando mal de Alá, falando mal, ali ele está imprimindo na conversa dele o verdadeiro desejo dele, porque essas religiões abraâmicas, elas nasceram da mesma fonte. E a doutrinação é única. Portanto, nós estamos aqui para mostrar que este juridiquês teológico, ele sim é a verdadeira falácia, enganando as pessoas, porque mantém uma estrutura industrial evangélica no mundo todo. Temos aí uma corporação, uma instituição riquíssima, um país que é o Vaticano, presente em praticamente todos os países do mundo, e pessoas se locupletando todos os dias à custa da fé das pessoas, umas mais polidas do que as outras, usando esse livro, que é um livro que tem início, meio e fim. O Novo Testamento, ele tem início, ele tem um meio e ele acaba. E com o Apocalipse, esclarecendo o que aconteceu em 70, e não tem mais nada além disso. Você que está me ouvindo aqui, meu amigo e minha amiga, que está esperando Jesus voltar, olha, tem 2000 anos essa conversa, que está voltando, que agora eles estão dizendo na igreja o seguinte, não está mais voltando, ele está chegando, e cadê que tá? São 2000 anos de conversa. Os adventistas tentaram marcar data, não conseguiram. O Testemunho de Jeová tentaram marcar data, se frustraram. Outras religiões que não tem coragem que os adventistas tiveram, que os Testemunhos de Jeová tiveram, não tem coragem, aí fala assim, sutilmente, olha, agora realmente o palco está montado, Jesus está às portas, e com essa conversa tenta impingir o medo nas pessoas, e aí começa o objetivo é arrecadar, porque quando eu sei que Jesus está voltando, eu te pergunto, Felipe, Bruno, e sua vida, como é que tá? Opa. Você está dando disso, você está sendo fiel a Deus, Jesus está voltando, o objetivo é esse, é doutrinar você.
O objetivo é esse. É mexer com a mente, né, do fiel, né? Já falei muito, deixa passar Não, pro mas pessoal falar aí. eu acho que dentro do que você falou é o seguinte, é óbvio que a gente passou, principalmente antigamente, por uma certa doutrina durante muito tempo, a gente ainda passa, lógico que muitas igrejas pregam isso, e dentro de muitas igrejas é que existe ainda muita maldade. Isso eu falo porque minha mulher é filha de pastor. E assim, eu sei que dentro da igreja tem muita maldade, porque ela viveu a igreja de quando ela nasceu ela sabe. até sair de lá. Então assim, ela sabe o que fala. Como também existe muita gente que tenta ajudar, que tenta ser boa. Qual que é a minha pegada em relação ao ateísmo e ao não ser ateu? Por isso que eu te falo em relação ao respeito. A partir da hora que, na minha opinião, a pessoa acredita em Deus, em Alá, em Buda, na tua carteira, não interessa. Ela acredita em qualquer coisa e ela faz o bem sem prejudicar a ninguém, eu acho que aí sim essa pessoa deve ser respeitada só. E cara, eu não me oponho de chegar e falar pra pessoa e falar o que você acredita, não sei não. Eu tô falando de mim, você entendeu? Assim, eu vi muita gente falando, lá vai o ex-ateu falar. Não, cara, ex-ateu, mas quando eu falo que é ex-ateu, não é porque eu me converti a lugar nenhum. É ex-ateu, como eu falei aqui no início, acho que não sei se estava fora do ar ou no ar, falei pro Francis, que eu acho que existe, eu acho que existem energias que movimentam as coisas mesmo, cara. Eu sinto algumas coisas diferentes acontecerem em relação à energia mesmo, mas não dentro desse Deus católico cristão que é pregado por aí. Mas assim, é particularidade minha. Entendi. Como eu disse, tô aqui pra ouvir, tô aqui pra respeitar, eu não entendo, eu sou leigo no que vocês estão falando. Eu tô aqui como telespectador, como pessoa do chat, entende? Então assim, eu faço as perguntas na qual eu tenho dúvida, na qual o chat tem dúvida, pra ouvir realmente a resposta de vocês. Eu entendo isso que você disse, eu acho que esse negócio da volta de Jesus é uma coisa que eu pergunto pra minha mãe desde pequeno, porque minha mãe, quando eu era pequena, ela era da igreja, ainda é, mas frequenta menos, Universal. Mas era da Igreja Universal e falava da volta de Jesus, e eu falava muito mas você mesmo já me contou a história que nos anos 70 tinha faixas pela cidade de São Paulo escrito Jesus tá voltando. E tipo, isso vai, no início dos anos 2000 eu falava, mãe, são 30 anos. E ele falou que era breve. Tudo bem, Imagine, viu? Tudo bem, que aí existe o quê? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo espiritual é diferente do nosso tempo terreno. E por aí vai. É isso que vão me dizer. Se o tempo de Deus é diferente, ele devia dizer o seguinte: olha, pessoal, eu vou voltando, não posso explicar pra vocês porque vocês não vão entender. Então eu não vou falar. Como eu tô falando aqui numa língua, eu não posso explicar nada. O meu tempo é diferente do de vocês. É diferente, então eu não vou explicar, certo? Agora, ele tinha que explicar alguma coisa, então isso não foi feito com a nossa linguagem. É uma confusão. Eles não sabem, meu amigo. Pode falar. Diga. Desculpa interromper, mas é porque assim, no texto de Mateus 24:34, no grego, isso fica bem claro, que é o prazo que Jesus tinha para voltar e todas aquelas coisas ali acontecerem, né? Ele vai falar assim, ó, geneia hautei, né? O scanner ele é melhor do que o grego, ele pode depois corrigir. Ele está falando assim, esta geração e não aquela geração. Esta geração, como as próprias genealogias mostram, era 40 anos. Quando você pega isso e calcula mais ou menos ali a época que Jesus morreu e bota 40 anos à frente, dá o contexto da Guerra de 70, tá? Então, o que ele está falando ali é uma escatologia para o Filho do Homem, que ele sempre usa a terceira pessoa e nunca a primeira, que viria nessa guerra, onde teria, de fato, a assolação, né, a fome, tudo isso teria durante a Guerra de 70. Uma coisa que a gente tem que entender, para a gente começar a trabalhar de que por que Jesus não existiu, por que ele é um construtor político romano, é o seguinte: como a gente estava explicando até esse momento, Jesus ele está sempre em duplo fluxo, como diz o Scania, né, com Roma. É sempre Roma validando Jesus e Jesus validando Roma. Por exemplo, quando ele encontra um centurião romano, após ele ter negado, né, uma mulher que veio lhe pedir um milagre, ele falou: olha, para a mulher, né, não vim para vocês, eu vim só para as ovelhas perdidas de Israel. Mas quando foi centurião romano, ele além de atender de prontidão o pedido do rapaz, ele ainda fala: olha, nunca vi tamanha fé senão nesse rapaz aqui, nesse soldado, nesse centurião romano. Outra coisa que é interessante a gente notar
é que o Pilatos, né, que nas obras de Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, ele é descrito como um homem sanguinário que matava judeu sem nem pestanejar, um homem de atitude. Já nos evangelhos, Pilatos ele vai para um lado, vai para o outro, e falando assim: não, Jesus é inocente, eu não vi pecado nesse homem, esse homem é puro, esse homem é santo. E aí os judeus falam: não, pode condenar ele à morte, pode condenar à morte, esse cara aí, ele cometeu o crime de blasfêmia. E agora a gente vai entender o erro disso. Primeiro, blasfêmia era um crime que era penalizado com apedrejamento, tá? Você vê isso durante toda a Bíblia. Sim. Apedrejamento. Então, essa crucificação, ela é anormal para o padrão judaico. A outra coisa que é anormal aí é que judeus, eles não faziam julgamentos em datas festivas, ainda mais o Pessach, que era uma das datas mais importantes. Outra coisa, essa questão de crucificação e libertação de prisioneiros, nunca existiu um documento sequer, um fiapo sequer na história romana, e olha que é muito bem documentada sobre essa tradição de se libertar prisioneiros. E ainda mais prisioneiros que seriam revoltosos, leistés, que são bandidos, né? São terroristas, pessoas que vão contra o Estado romano. Isso nunca aconteceu. E aí você tem que parar para pensar assim: se tudo isso é uma mentira, né? Porque não se tem julgamento com um só membro do Sinédrio, não se tem julgamento à noite, não se tem julgamento em datas festivas, não, a pena era outra, tudo isso está errado. Qual a mensagem teológica que está sendo passada ali? Eu pergunto para vocês: Jesus, ele é representado sempre como qual animal? Você lembra de cabeça? Puta, eu não lembro. Qual animal que é sacrificado? Cordeiro. Cordeiro, o Francisco. Cordeiro, perfeito. Então aqui, ó, vou ter uma imagem aqui para ilustrar para vocês, tá? Aqui, ó. Traz mais Jesus. Meio. Aqui, ó. Isso. Esse é o símbolo de Jesus. Uhum. Você reparou que Jesus ele é oferecido para a multidão, e a multidão tinha que escolher entre um lestés, que era o Barrabás, e Jesus, certo? Sim. Esse Barrabás, você sabia que o nome dele era Jesus também? Você sabia? Algum pastor já te falou isso? Algum padre? Nunca chegou a comentar. Então, isso aqui é o Novo Testamento grego, tá? É uma edição crítica, tá aqui número 28. Ela é toda em grego e ela traz os aparatos críticos, os textos que traziam as versões mais antigas, comentários de pais da igreja, tudo isso. Aqui, no aparato crítico, ele vai trazer, tá? Onde contém essa passagem, e aqui em cima vai falar bem claro assim: Ieson Baraban, Ieson Tom Baraban, em duas passagens, tá? No capítulo 27 de Mateus. Ou seja, o nome de Barrabás também era Jesus. E um detalhe que muita gente não sabe: Barrabás, ou Bar-Aba, significa filho do pai. Então você tem dois Jesus e os dois são filhos do pai. Antônio, não entendi o porquê disso. O julgamento de Jesus basicamente está emulando isso daqui que se chama Yom Kippur, tá? Que na Bíblia hebraica você iria sacrificar um dos animais para Javé, para perdoar o pecado do povo, e o outro animal seria solto para levar o pecado embora, tá? Então, Jesus faz o papel do cordeiro pascal, que é sacrificado, tá? E o Barrabás, ele faz o papel desse aqui, que é libertado no deserto, tá bom? Então, olha só como que essa construção ela é muito interessante. Por que esse pecado? Porque os judeus, eles estavam escolhendo os leistés, os bandidos, os messias dos judeus, eram esses que se revoltavam contra Roma, ao invés de ser esse que submete o povo a Roma. Lembra que quando Satanás estava tentando Jesus e ele falou assim: olha, eu ofereço todos os reinos, né? Todos os reinos judaicos, todos os reinos do mundo. E Jesus fala: não quero reino, ou seja, eu não quero ser esse rebelde.
Ele não queria ser o revoltoso. Quando Jesus entra no templo, lembra daquela passagem que ele entra com um chicote, ele vira a mesa do cambista, bate no pessoal lá que estava vendendo animais. Vocês lembram dessa passagem, né? Uhum. Essa passagem, Jesus ele diz o seguinte, ó: vocês fizeram a minha casa covil de leston, ou seja, lestés, que em Flávio Joséfo é o mesmo que sicário, que bandidos. O templo ele foi usado como quartel-general durante a revolta da década de 60, 70, até a destruição em 70, dos bandidos que se revoltavam contra Roma. E aí muita gente fala assim, não, Jesus estava ali porque os cambistas estavam roubando o templo. Gente, para pensar, se Jesus era um judeu e ele era um zeloso, os animais que estavam ali eram, para segundo a Bíblia hebraica, um sacrifício em honra de Javé. Aí ele vai impedir o pessoal de fazer o sacrifício para o pai dele. Quando ele vira a mesa do cambista, os cambistas estavam trocando a moeda romana, que tinha o rosto do imperador, o rosto dos deuses romanos, pelo shekel judaico, que era uma moeda dos judeus própria. Então, ao Jesus fazer aquilo dali, é um ato que nenhum judeu faria. Nunca, é impensável isso. E ainda ele acusa aquelas pessoas de estarem sendo bandidos, escondendo bandidos. Isso significa o quê? Que está acabando a teologia do templo, porque depois de 70 não tem mais templo, e Jesus está transformando para essa nova teologia, onde o templo é o corpo do indivíduo, onde a própria pessoa é o templo, contrariando a regra do Pai no Velho Testamento. Se você aceita de Jesus, você tem que entender que está tendo uma contradição aí, porque era lei perpétua de Deus. Lei perpétua é o que dura para sempre, é o que não muda. Entende? Então, quando você tem essas duas figuras, Jesus Barrabás e Jesus o Cristo, né? E Jesus é sacrificado e o povo escolhe Barrabás. Quem vocês escolhem? Barrabás, Barrabás. Não é isso que o povo grita? Uhum. Significa que o povo judeu estava em pecado escolhendo o bandido que se revolta contra Roma. E aí quando você lê uma frase dessa daí, olha, não cuideis que eu vim trazer paz, mas espada, essa espada não é contra os romanos, essa espada é contra os judeus. Tanto que Paulo vai falar isso no contexto de Romanos 11, que depois vai culminar em Romanos 13, que ele vai falar assim, ó, seja submissa a todas as autoridades, pague seus impostos. Em Romanos 11, Romanos 10, Romanos 9, ele vai falar o seguinte, ó, Jesus era a pedra de tropeço e eles tropeçaram na pedra de tropeço porque não tiveram fé em Jesus. Portanto, os ramos naturais foram quebrados. Eles sofreram uma derrota, que está se referindo à derrota que eles sofreram por Tito Flávio e Vespasiano, tá? Então, o contexto, quando você olha dentro desse contexto narrativo, tudo passa a fazer sentido, até a maldição da figueira. Jesus amaldiçoou uma figueira que está fora da época de fruto. Jesus é maluco? Não, a figueira representa Israel. Então, como já estava corrupta, estava com folhas, né? Mas estava sem fruto, significa que estava em corrupção. Por isso ela seca, por isso que ela foi destruída. Então é isso que é o contexto de guerra. Muitas pessoas não entendem certas passagens porque não enxergam a Bíblia no contexto de guerra do primeiro século, do segundo século, dessas revoltas judaicas, tudo isso. Então, olhando nesse âmbito, Jesus é meramente um personagem político que está falando, olha, agora vocês vão esquecer esses judeus zelosos que se revoltam e vocês vão, a partir de agora, seguir a mim, que eu mando você dar outra face quando o soldado vier, eu mando você pagar imposto a César, né? Imagina um judeu zeloso mandando pagar imposto para Roma, que era uma das maiores heresias, que manda você carregar sua mochila, assim como Paulo também, em Romanos 12, ele fala, olha, alimente seu inimigo, ame seu inimigo, receba bem seu inimigo, ou seja, receba bem os soldados romanos. Isso é tão nítido que até autores que são cristãos, eles vão defender isso. Aqui o Huxley, ele defende, um autor cristão, defende que de fato ali está falando da submissão judaica perante
os romanos. Então, o primeiro contexto que a gente tem que entender é isso. Jesus é um personagem político que está fazendo tipologia a todo momento com o Velho Testamento. Daqui a pouco a gente vai entrar nas evidências externas do porquê esse personagem não existiu. Passo a palavra agora. Tem uma pergunta aqui do... Esse trecho do Isto Não É Podcast deixa explícito algo que normalmente fica diluído, maquiado ou escondido atrás de linguagem religiosa. O personagem Jesus, tal como apresentado nos evangelhos, não é neutro, não é universal, não é libertador no sentido popular. Ele é funcional. Funcional a um projeto político, imperial e de controle social. E é justamente aqui que a leitura multiversal flaviana entra como chave explicativa, não como crença, mas como modelo analítico. Quando Francis, Antônio Miranda e Scania começam a destrinchar o texto, fica evidente que não estamos lidando com uma mensagem única revelada do céu, mas com camadas narrativas diferentes, vindas de interesses diferentes, costuradas depois da Guerra Judaica de 70. É um multiverso textual, vozes judaicas, vozes romanas, propaganda imperial, teologia posterior e edição estratégica convivendo no mesmo corpo literário. Não é milagre, é método. As falas sobre dar a outra face, andar a segunda milha, amar o inimigo e odiar pai e mãe, nunca foram pensadas para formar um sujeito crítico ou livre. Pelo contrário, quando lidas dentro do contexto histórico do primeiro século, como o Scania explica com precisão militar, elas funcionam como manual de submissão ao Império Romano. O verbo usado não é poético, é técnico. Andar uma milha não é metáfora espiritual, é recrutamento forçado. Mandar andar duas é ensinar o dominado a internalizar a obediência. Isso desmonta imediatamente a imagem romantizada do mestre espiritual revolucionário. Um judeu real, inserido na tradição do seu povo, jamais escreveria ou ensinaria algo que exigisse obediência irrestrita ao ocupante romano. O povo judeu sempre foi marcado pela resistência, pela identidade cultural forte, pela rejeição à dominação estrangeira. Quando o texto vai na direção oposta, o problema não é interpretação, é autoria e intenção. A multiversal flaviana explica isso com clareza. Não se trata de dizer uma pessoa inventou tudo sozinha, mas de entender que os flavianos dominaram a propaganda imperial. Eles financiaram literatura, narrativa, símbolos e personagens capazes de pacificar populações rebeldes. O Jesus literário surge exatamente aí. Obediente ao Estado, defensor do pagamento de impostos, crítico dos próprios judeus, submisso até a morte, transformado em cordeiro sacrificial. Isso não é espiritualidade, é engenharia social. E quando o texto tenta parecer moralmente elevado, a perversidade é ainda maior. Frases que soam bonitas hoje, como oferecer a outra face, na prática significavam: não reaja, não se revolte, aceite a opressão, colabore com o invasor. Não é coincidência, é estratégia. O corte também deixa claro como a teologia posterior passou 2000 anos apagando incêndios, criando explicações artificiais para contradições óbvias. Quando algo não bate, inventa-se contexto espiritual. Quando a profecia falha, redefine-se o tempo. Quando a promessa não se cumpre, empurra-se para um futuro indefinido. Esse é o chão de estrelas citado, uma casa furada sendo remendada eternamente para não desmoronar. A questão da volta de Jesus é um exemplo gritante. O próprio texto estabelece prazo. Esta geração. Não qualquer geração, não milhares de anos depois. 40 anos. O que acontece 40 anos depois? A destruição de Jerusalém em 70. O fim. Nada além disso. Todo o resto é reinterpretação tardia para manter a máquina funcionando. E funcionando ela precisa, porque olha, há dinheiro, poder, influência e controle em jogo. O mais incômodo desse corte não é o que ele diz, é o que ele retira das mãos do dogma, o monopólio da narrativa.
Ele devolve ao texto o contexto histórico, político e material. E quando isso acontece, o encanto acaba. O medo perde força, a culpa enfraquece e a autoridade começa a ruir. Esse pós-vídeo não é um ataque a pessoas. É um ataque à estrutura que vive da suspensão do pensamento crítico. É um convite a olhar o texto como texto, não como tabu. A multiversal flaviana não pede fé, pede leitura comparada. Não pede submissão, pede análise. E é exatamente por isso que ela incomoda tanto. Se esse corte te deixou desconfortável, ótimo. Desconforto é sinal de que algo foi tocado. O problema nunca foi questionar demais. O problema sempre foi questionar de menos e aceitar como sagrado aquilo que no fundo foi construído para governar mentes.